Relação de infrações e penalidades. Essa relação aqui nós vamos falar das maior parte das infrações, então, tá, pessoal? Então, agora, atenção, estão sendo apresentadas a seguir a maioria das infrações, penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito. Embora seja importante conhecê-las, você não tem obrigação de memorizá-las. Para saber se uma infração é de natureza gravíssima, grave, média ou leve, considere o risco que esse comportamento representa para a segurança no trânsito e mais medidas administrativas. Nós vimos que as medidas administrativas são, sempre começa com a letra R, né, pessoal? Estacionamento, remoção, equipamentos obrigatórios igual a retenção. Guia-se por princípios e não pela memorização. Infração sobre veículo, pessoal. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Então, o condutor vai tomar uma multa aí, uma infração média, e a medida administrativa que o agente vai fazer vai ser a remoção do veículo, tendo em vista que ele está parado na rua por falta de combustível. Fazer ou deixar que faça reparo no veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção, que o veículo esteja devidamente sinalizado. Em pista de rolamento de rodovias e em vias de trânsito rápido, a multa é grave, tá, pessoal? Daí a medida administrativa é a remoção do veículo. E nas demais vias, nos bairros, por exemplo, né, é leve daí. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com a especificação e modelo estabelecido pelo CONTRAN, a multa é média, tá, pessoal? E a medida administrativa é a retenção do veículo e a apreensão das placas. Conduzir veículo que sem qualquer uma das placas de identificação ou com qualquer uma das placas sem condições de legibilidade ou visibilidade, placa encoberta. Multa é gravíssima, tá, pessoal? E a medida administrativa é remoção do veículo. Conduzir o veículo com dispositivos anti-radar, a multa, pessoal, ela é gravíssima, né? E a medida administrativa é remoção do veículo. Conduzir veículo sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória, é o caso de quem usa veículo com GNV, né, pessoal? Então, a medida administrativa, a multa é grave e a medida administrativa é retenção do veículo para regularização. Pessoal, voltando um pouquinho aqui, essa infração aqui, pessoal, por anti-radar. O que é isso, pessoal? Se vocês verem na internet aí, tem uns inteligentes aí, uns mal intencionados, vendendo uma película que se coloca em cima do número da placa e ela fica invisível para o radar. Isso aí é gravíssimo. Claro que o policial vai fazer uma foto da sua placa, ele já vai ver que você está com o dispositivo anti-radar. Tem outros também que ofusca a câmera, né? Não pode, pessoal. Isso é gravíssimo. Conduzir veículos sem equipamentos obrigatórios ou estando este ineficiente ou inoperante, com equipamentos obrigatórios em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN, com equipamentos ou acessórios proibidos, a multa, pessoal, ela é grave e a medida administrativa é retenção do veículo para regularização. Com equipamentos do sistema de iluminação e de sinalização alterados, o pessoal usa muito aqui o xenon, né? Não pode. Com descarga livre ou silenciador do motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, a multa é grave e a medida administrativa é a retenção do veículo para regularização, né? A moto, por exemplo, usa esse cano mais diferente ali, não pode, né? Tem que ser o cano certo que vem de fábrica. Conduzir o veículo com registrador instantâneo de velocidade ou velocímetro de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência para esse tipo de veículo. A multa é grave e retenção do veículo para regularização. Isso aí, pessoal, é o tacógrafo, é aquele equipamento usado nos caminhões, nos ônibus, para registrar a velocidade que andou durante a viagem, tudo, né? Tem que estar certinho. Conduzir o veículo com a cor ou característica alterada, a multa, pessoal, ela é grave. E retenção do veículo para regularização. A gente viu nas aulas anteriores que pode alterar a característica do veículo, mas tem que fazer certinho, de acordo com a autoridade, com permissão, fazer um novo certificado de registro, né? Sem problema daí. Transitar com o veículo desligado ou desengrenado no declive, multa média e retenção do veículo.
Conduzir o veículo com vidros totalmente ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas, com cortinas ou persianas fechadas ou não, não autorizado pela legislação, sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva, multa grave, retenção do veículo para regularização. Conduzir veículo com inscrições, adesivos, legenda e símbolo de caráter publicitário, afixado ou pintados no para-brisa, ou em toda a extensão da parte traseira do veículo, com exceção das hipóteses previstas no Código. A multa é grave e a medida administrativa é retenção do veículo para regularização. Lembrando, pessoal, que as medidas administrativas sempre começam com a letra R, tá? Exceto de uma, que é o transbordo e excesso de carga. Transitar com o veículo efetuando o transporte remunerado de pessoas ou bens quando não for licenciado para esse fim, salvo caso de força maior, com permissão da autoridade. A multa é média e retenção do veículo é a medida administrativa. Transitar com veículo com excesso de peso, admitido percentual de tolerância, quando efetuado por equipamento, então a multa é média, conforme a tabela lá, e retenção do veículo é a medida administrativa. Feito transbordo de carga, também com medida administrativa, que é a única que não é com R, é transbordo de carga. Lembrar, pessoal, que passageiro não tem mais passageiro que o normal, tem que tirar. Não tem jeito. Transitar com o veículo com as suas dimensões, tamanho ou de suas cargas superiores aos limites estabelecidos pela legislação ou pela sinalização sem autorização. A multa é grave e a medida administrativa é a retenção do veículo para regularização. Conduzir veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança veicular, no caso aí dos veículos aí que passam pela inspeção, né, que é o GNV, a multa é grave e a medida administrativa é a retenção do veículo para regularização. Documentos do veículo e do condutor. Conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório, multa leve. E a medida administrativa, a retenção do veículo até a apresentação do condutor, do documento. Recusar a entregar à autoridade a sua ou seus agentes, mediante recibo, os documentos de registro e licenciamento do veículo para a averiguação e sua autenticidade. A multa daí, recusar é uma recusa, né? Ela é gravíssima. Multa e medida administrativa de remoção do veículo. Então, remoção, pessoal, ele vai para o depósito. Daí. Não quis apresentar o documento, o veículo vai ser removido para o depósito. Conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado. Não pagou lá o licenciamento anual, aquele, né, pessoal? Multa gravíssima. Claro, nesse caso aí, não pagou o documento, é a remoção do veículo para o depósito. Deixar de efetuar o registro do veículo junto ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias. A multa é grave e a medida administrativa é a retenção do veículo para regularização. Quem já assistiu às primeiras aulas lá do módulo 1, 2, viu que eu falei sobre comprou um carro, tem 30 dias para transferir, né, pessoal, para o seu nome. Não transferiu e é abordado, a multa é grave e vai ter esse veículo retido para regularização. Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo, a multa é gravíssima e a medida administrativa, remoção do veículo. Deixar de atualizar o cadastro registro do veículo ou de habilitação do condutor, a multa é leve. Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação, aí a multa é gravíssima, né, pessoal? Multa gravíssima. Segurança e atitudes do condutor e do motociclista. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito e de seus agentes, a multa é grave. Então ele mandou virar à esquerda, mandou virar à direita, mandou vir para frente e não veio. Então vai levar uma multa grave. Dirigir sem a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. Tá desatento, lendo jornal, tal. Multa leve. Dirigir o veículo usando calçado que não se afirma aos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. O exemplo ali, pessoal, na foto ali, a pessoa está dirigindo e pilotando moto de chinelo. Não pode. Claro, de pé descalço não teria problema, mas de chinelo não pode. Pé descalço até a prova do Detran pode fazer, tá, turma?
sem problema. Dirigir com o veículo com o braço para o lado de fora, infração média. Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, a não ser para fazer sinais regulamentares de braço, mudança de marcha e acionar equipamentos, utilizando-se de fones de ouvido conectados a aparelhos sonoros ou de telefone celular. A multa é média, tá, pessoal? Usar fone de ouvido ali. Agora, dirigir o veículo com apenas uma das mãos, segurando ou manuseando o telefone celular, aí é gravíssimo. Segurar o celular para falar é gravíssimo. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança conforme a lei, multa grave. Medida administrativa, retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Utilizar do veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagens ou frenagens com deslizamento de pneus. A multa, pessoal, ela é gravíssima. Temos aqui uma multa gravíssima. Ela é multiplicada por 10, então ela tem fator multiplicador de 10. Essa multa vai sair no valor de 2.294, 2.400 e pouco. Vai ter outra penalidade, que é suspensão do direito de dirigir. Por que suspensão, pessoal? Vamos prestar atenção, não é uma medida administrativa, é uma penalidade. Lembra que eu falei que as medidas administrativas todas começam com a letra R, com exceção de uma, que é a transbordo de excesso de carga? Então aqui tem duas penalidades, multa e suspensão do direito de dirigir. Agora sim a medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação, remoção do veículo, vai ter esse veículo removido para o depósito, reincidência em 12 meses, se aplica em dobro daí. Aí vem em dobro a penalidade, tá? Certo, pessoal? Promover na via competição, eventos organizados, exibição de demonstração de perícia em manobra de veículo, ou delas participar como condutor sem permissão da autoridade. A multa, nesse caso também, ela é gravíssima e é multiplicada por 10 a penalidade. E também tem a suspensão do veículo como suspensão do direito de dirigir como penalidade. Então aqui ele teve duas penalidades, a multa e a suspensão. E a medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e mais uma medida administrativa, remoção do veículo. Vocês viram aqui, pessoal, ficou bem específico o que é a penalidade, que é a multa e a suspensão do direito de dirigir. Duas penalidades e duas medidas administrativas, recolhimento do documento e remoção do veículo. Ou seja, estava brincando de fazer peguinha, vai para o depósito. Disputar corrida, multa gravíssima, também fator multiplicador 10, também suspensão do direito de dirigir, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo também como medida administrativa. Vocês viram aqui, pessoal? Pega o racha, disputar corrida, tudo a mesma coisa, a mesma penalidade. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Então vai ter aqui uma penalidade, multa gravíssima, mais uma penalidade, suspensão de direito de dirigir e medida administrativa, retenção do veículo e mais uma medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação. O veículo vai ser retido só nesse caso, né, pessoal? Uma conversada ali já resolve. Dirigir sob influência do álcool ou de qualquer substância psicoativa que determina a dependência, turma. Então, isso aqui, ó, o álcool é bem interessante, pessoal, que ele é um pouco diferente, ó, que ele vai ter a penalidade gravíssima, com fator multiplicador 10, vezes 10, né? Vai ter a suspensão do direito de dirigir, também como penalidade, tem um prazo específico, 12 meses, mas o veículo não vai ser removido, pessoal, vai ser retido, ó. Vai ter a retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado, tá certo? Nesse caso aqui, o álcool, essa é a penalidade. O álcool, pessoal. A infração apurada por aparelho de medição. É obrigatório admitir uma margem de erro desse aparelho, regulamentado pela legislação específica, a Resolução 432/2013 do CONTRAN e a Portaria 06/2002 do Inmetro. Tabela de valores. Temos aqui, pessoal, quando você sopra o etilômetro, tem a medição realizada, MR. Tem a VC, que é o valor calculado, e tem a M, que é a margem de erro admissível. Essa margem de erro, pessoal, do aparelho é de 0,04 miligrama
de álcool por litro de ar expelido, ar veolar expelido, tá? Então, esse erro vai ser admitido. Deu até 0,04, então, até 0,04, de 0 a 0,4, nenhuma penalidade. No caso aqui, nenhuma penalidade. O condutor não está cometendo infração até 0,04, que é a tolerância do aparelho. Deu 0,05 a 0,33, tá? Ele vai estar enquadrado aqui no artigo 165 do Código de Trânsito. A infração administrativa. Então, vai ter aquela penalidade. Multa, gravíssima vezes 10, mais uma penalidade, suspensão de direito de dirigir por 12 meses, e vai ter as medidas administrativas de retenção do veículo até apresentar um condutor habilitado. Se não achar um condutor habilitado, claro, esse veículo vai ter que ser feita uma medida administrativa de remoção, né? Não apareceu nenhum condutor habilitado. De 0,34 acima, daí aplica-se o artigo 165 e o 306 do Código de Trânsito. Ele vai ter uma infração administrativa, mas também vai estar cometendo um crime aqui, pessoal. Porque ele passou do limite previsto para a infração. Entrou no crime. Que amanhã nós vamos falar dos crimes de trânsito. Aí vocês vão ver mais sobre o artigo 306. Tá? Tem aqui essas explicaçõezinhas aqui do aparelhinho, né? Por exemplo, pessoal, vocês chegaram lá para a autoridade e falaram assim: eu não quero soprar o etilômetro. Cometeu a insanidade de tomar uma cervejinha lá, uma bebida, e tá com medo de cair num bafômetro, não quero soprar. É um direito seu. O artigo 5º da Constituição garante esse direito de não produzir prova contra si. Então você aplica a recusa. Recusar-se a submeter-se ao teste, exame clínico, perícia, etc., que permite certificar-se a influência de álcool ou outra substância psicoativa. A multa, pessoal, mesma coisa que tivesse soprado. Ela é gravíssima vezes 10, vai ter a suspensão de direito de dirigir igual, mesmo não soprando, né? Vai ter a retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado, né? Só ele vai estar o quê, pessoal? Ele não comprovou o crime, nesse caso, não fica comprovado o crime. A não ser que o cara esteja caindo mesmo, que vá levar de arrasto, né? Daí... Então, a recusa, pessoal, é um direito da pessoa não produzir a prova contra si. Então, recusa é um direito, não precisa, se não quer soprar, não precisa. Mas a multa vai pagar igual. Vai ter o carro retido e vai pagar 2.900 e pouco de multa, 2.294, 2.940 de multa, e ainda vai ter o carro retido. Não tem jeito. Conduzir motocicleta, motonete, ciclomotor sem usar o capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção e vestuário conforme a lei. B. Fazendo malabarismo e equilibrando-se em apenas uma roda, com os faróis apagados. A multa ela é gravíssima, pessoal. Tem também a medida, mais uma penalidade, suspensão de direito de dirigir, e a medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação. Pessoal, mais uma vez, pessoal, cuidado, que a suspensão de direito de dirigir não é medida administrativa. Na prova lá de vocês, não é medida administrativa, porque começa com S, não começa com R. E eu falei para vocês, só tem uma medida administrativa que não começa com R, que é o transbordo e excesso de carga. Então ela é uma penalidade e não uma medida administrativa. Conduzir motocicleta, motonete, ciclomotor sem segurar o guidão com ambas as mãos e transportando carga incompatível com suas especificações. A multa, então, é grave. Não tem medida administrativa. Dirigir ou permitir que dirija. Dirigir sem possuir CNH, permissão para dirigir ou ACC. A multa, pessoal, por dirigir sem CNH é gravíssima. A penalidade é vezes 3. E vai ter medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação no condutor habilitado. Tá? Dirigir com a CNH ou permissão para dirigir o ACC cassada ou com direito de dirigir suspenso. A multa é gravíssima, vezes 3, tá, pessoal? Recolhimento do documento de habilitação, retenção do veículo até a apresentação no condutor habilitado. 2 medidas administrativas. E uma penalidade, que é a multa gravíssima. Dirigir com CNH ou permissão para dirigir o ACC, categoria diferente do veículo que está conduzindo. A multa ela é gravíssima, o fator é vezes 2, a penalidade,
e medida administrativa de retenção do veículo até apresentar um condutor habilitado. Então, pessoal, vimos aqui, ele está dirigindo um caminhão com a carteira B. Caminhão é carteira C, então é categoria diferente. Pode ser também estar pilotando uma moto com a B, ou está dirigindo o carro com a A. Tudo são categorias diferentes. A multa, então, é gravíssimo, um fator agravado 2, vezes 2, que é a penalidade. CNH vencida há mais de 30 dias. Multa gravíssima, recolhimento da CNH, retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Então, vimos aqui, pessoal, tem uma penalidade, que é a multa, gravíssima, e 2 medidas administrativas, nesse caso. Então, fica a dica, pessoal. Venceu a carteira, tem 30 dias para renovar. Não renovou, não pode dirigir mais. Sem usar lentes corretivas de visão, aparelhos auxiliares de audição, de prótese física ou adaptações do veículo exigido. A multa, pessoal, ela é gravíssima. Vai ter a medida administrativa de retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação do condutor habilitado. Ou seja, vimos aqui, pessoal, a pessoa está cega, ela não está enxergando, ela está sem óculos, deveria estar com óculos, não está, então não pode dirigir. Está lá na carteira, a letra A, que deve usar óculos para dirigir, e não está usando. Tá, mas daí, professor, então eu fiz uma cirurgia, implantei uma lente no meu olho, como é que eu vou fazer? Não tem problema. O implante de lente vai ser facilmente detectado pela autoridade. Você pode carregar a caixinha das lentes, assim, o registro lá que você comprou as lentes, ok, sem problema nenhum, apresentar para a autoridade. Ele vai pedir para você olhar, tá vendo aquele prédio lá? Sim, que cor é o prédio? Amarelo, azul, verde? O que está escrito lá do lado do prédio? Como é o nome daquela loja? A pessoa vai dizer, que prédio? Que loja? Não está enxergando nada. Então não dá, né? Então não dá. É facilmente detectado. Normas gerais de circulação e conduta. Quando em movimento, deixar de conservar o veículo na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência. A infração, então, ela é média e a penalidade é multa. Não tem medida administrativa nesse caso. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. A multa é média, né? Penalidade, multa. Infração média, penalidade, multa. E não tem medida administrativa. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre seu veículo e os demais em relação ao bordo da pista. Então a multa é grave, a penalidade multa, infração grave, penalidade multa e não tem medida administrativa. Deixar de guardar distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar bicicletas. A infração é média e a penalidade é multa. Transitar pela contramão em vias de mão única, né? A infração é gravíssima, a penalidade é multa. Não tem medida administrativa. Transitar em fila dupla ao lado de outro veículo atrapalhando o trânsito, né? A infração ela é média e a penalidade é multa. Transitar com o veículo sobre calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, etc. A penalidade é gravíssima e a multa é vezes 3. Né? Gravíssima vezes 3. Então é 294 vezes 3. Pessoal, vamos lembrar que é andar em ciclovia ou ciclofaixa. Andar em ciclopista não dá multa, tá, pessoal? Ciclopista ela é diferente. Né? Transitar em local e horário não permitido pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. A infração é média e a penalidade é multa. Corredores de ônibus. Transitar na faixa ou via de trânsito exclusiva regulamentada com circulação de transporte coletivo de passageiro, menos caso de força maior e com autorização. A multa é gravíssima e a penalidade, multa, né, pessoal?
A infração, perdão, gravíssima e a penalidade é multa. E a medida administrativa, remoção do veículo. Entrar ou sair das áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para o ingresso na via e sem os cuidados com a segurança de pedestre e de outros veículos, né? A infração é média e a penalidade é multa. Rebocar veículo com um cabo flexível ou corda, salvo em caso de emergência, né? Então, não pode estar andando com o carro no meio da BR puxando por uma corda, né, pessoal? Não tem condição de fazer isso. A infração é média e a penalidade é multa, né? Nesse caso, não tem medida administrativa, vai levar uma multa só. Preferência de passagem em cruzamento. Deixar de dar a preferência de passagem nos cruzamentos com sinalização de regulamentação de dê a preferência. Pessoal, aqui eu vou pedir para vocês terem um cuidadinho, que isso aqui tem caído nas provas. Dê a preferência, é só multa grave, tá? Só infração grave, penalidade, multa. Só isso, infração grave, penalidade, multa. Mas, quando muda, avançar o sinal vermelho do semáforo ou a parada obrigatória. Cuida a diferença, tá, pessoal? Com licença. Então, pessoal, vamos cuidar dessa diferença dessa penalidade aqui, ó. De dê a preferência para a penalidade da placa de parada obrigatória ou sinal vermelho. A infração é gravíssima e a penalidade é multa, tá? Deixar de dar preferência de passagem em interseções não sinalizadas a veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória, ou que tiver à direita. Multa, infração grave, penalidade, multa. Então, pessoal, a gente viu lá na rotatória, quem tem a preferência na rodovia, na rotatória, quem vem da direita, né? Então, se não respeitar, é grave. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que se encontre na faixa a ele destinada, que não haja concluída a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. Então, o pedestre está atravessando lá e tal, mesmo que dê sinal verde, tem que aguardar. Portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes. Então, a infração é gravíssima. A penalidade é multa. Deu sinal verde para mim, eu não estou nem aí, eu vou. E ameaça o pedestre. Está errado. Deu sinal verde, o pedestre está atravessando, aguarda ele concluir a travessia. Tanto pedestre como ciclista, como animais, veículo de tração animal ou idosos ou gestantes. Tá, pessoal? Entrar ou sair da fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestre e a outros veículos. A infração é média e a penalidade é multa. Transitar sem autorização. Transpor sem autorização bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares. Deixar de adentrar a áreas destinadas à passagem de veículo ou evadir-se para não pagar o pedágio, galera. A galera faz isso, às vezes não paga o pedágio, passa reto, né? A infração é grave, a penalidade é multa. Transpor bloqueio viário policial sem autorização. A infração é gravíssima. A penalidade é multa, mais uma penalidade, suspensão de direito de dirigir, remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Então vimos ali os valores das multas, né, pessoal? Bem complicado. Bloquear a via com o veículo. A penalidade, a infração é gravíssima. A penalidade é multa. Gravíssima, a gente viu lá, R$ 193 e alguns centavos, né? E medida administrativa, remoção do veículo, tá? No trânsito. Prioridade de passagem. Deixar de dar passagem aos veículos precedido de batedores de socorro, de incêndio, salvamento, de polícia, de operação de fiscalização de trânsito e as ambulâncias quando em serviço de urgência e devidamente identificado por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. A infração é gravíssima e a penalidade é multa grave, né, pessoal? A penalidade é multa, perdão.
gravíssima e multa. Ultrapassagem. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e dar sinal que vai entrar à esquerda. Ele autoriza eu passar ele. A infração é média. Penalidade, multa. Ultrapassar pela direita, veículo de transporte coletivo ou escolares, parado para embarque e desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre. Infração ela é gravíssima, a penalidade é multa. Ultrapassar pelo acostamento em interseções e passagens de nível. A infração, pessoal, é gravíssima. A penalidade é multa vezes 5, tá? Ultrapassar pela contramão nas curvas, aclive, declive, sem visibilidade suficiente, nas pontes, viadutos e túneis, onde houver marcação com linha contínua, amarela, que a gente já viu nas aulas de placa, né, pessoal? Linha contínua amarela não pode ultrapassar. Se for dupla, pior ainda. A multa é gravíssima. A infração é gravíssima. A multa, pessoal, é vezes 5. Aplicação da multa em dobro, caso reincidência em até 12 meses. Forçar a ultrapassagem. A infração é gravíssima, mas a multa, pessoal, é vezes 10. 294 lá vezes 10, 2.940. Aplicação da multa em dobro, caso reincida em 12 meses. Pessoal, chega no fim do ano, vai pagar o imposto, tá tudo essas multas lá para pagar. Não dá para facilitar, tem que andar com cuidado. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, procissões, desfile e formações militares, salvo com autorização, multa leve. Infração leve, penalidade, multa. Ultrapassar veículo em fila, parados em razão do sinal luminoso, cancela, bloqueio viário, parcial ou qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados. A infração é grave e a penalidade é multa. Lembrar que as penalidades podem ser agravadas, né, pessoal? Como eu estava vendo ali, de 2, de 3, de 5 e de 10. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo pisca, o início da marcha, a realização de manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação. A infração é grave, a penalidade é multa. Executar a operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização. A infração é grave, a penalidade é multa. Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras, como a gente fala nas aulas. O ré é só para pequenas manobras, de forma a não causar risco à segurança. A infração é grave, a penalidade é multa. Executar a operação de retorno em locais proibidos. Está retornando ali no meio da rua, né, pessoal? A infração é gravíssima. A penalidade é multa só. Não é agravada, mas é multa. Deixar de deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro das respectivas mãos de direção, quando for manobrar para um desses lados. A infração é média. A penalidade é multa. Uso de luzes. Fazer uso de feixe de luz alta dos faróis em via provida de iluminação. À noite, tá, pessoal? Tá andando aqui na cidade, esqueceu de desligar o farol alto. Então, uma multinha leve, né? Lembrar que a leve, uma vez por ano, dá para pedir para transformar em advertência por escrito, né? Uma média também. Conduzir o veículo com o defeito na sinalização, iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas. A infração é média. A penalidade é multa. Utilizar as luzes baixa e alta do veículo de forma intermitente, exceto nas seguintes situações: a curto intervalo, quando for conveniente. Advertir outro motorista que se tem o propósito de ultrapassá-lo, em imobilizações ou situações de emergência, com advertência, utilizando o pisca-alerta.
infração é média e a penalidade é multa. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter aceso a luz baixa durante a noite, de dia também, pessoal. A gente já falou isso em aula, nas regras. Nas rodovias de mão dupla, pintada na cor amarela, lembra? E nos túneis providos de iluminação pública. Lembrar, pessoal, que nas brancas, que é as pistas de mão única, não é obrigatório o uso do farol. Só nas amarelas. Eu até recomendei que quiser andar sempre ligado, ok, tranquilo. Melhor estar sempre ligado que não ligar, né? De dia e de noite, tratando-se de ciclomotores. De dia e de noite, tratando-se de veículo de transporte coletivo de passageiros circulando em faixas ou pista a eles destinado. A infração é média, a penalidade é multa. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter a placa traseira iluminada à noite. Então, cuidar, a luzinha de placa, mas dá uma olhadinha lá se está acesa. A infração é média, a penalidade é multa. Deixar de manter acesa à noite as luzes de posição, quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. A infração é média, a penalidade é multa. Deixar de manter aceso pelo menos a luz de posição sob chuva forte, neblina ou cerração. A infração é média, a penalidade é multa. Lembrar, pessoal, que a infração é o erro cometido e a penalidade é o pagamento que eu vou fazer, um valorzinho lá. Média R$ 130. Utilizar o pisca-alerta, exceto em imobilização ou situação de emergência, ou em outras situações que não sejam determinação da regulamentação da via. A infração é média, a penalidade é multa. Transitar com farol desregulado ou com o feixe de luz alto, de forma a perturbar a visão dos outros condutores. Presta atenção, pessoal, farol desregulado. Eu acabei de falar lá que lâmpada queimada não tem medida administrativa, só vai mandar arrumar. Só vai levar a multa. Mas desregulado, a multa é grave e a medida administrativa é retenção do veículo para regularização. Vai ter que arrumar isso aí. O farol está muito alto, está prejudicando as pessoas. Conduzir motocicleta, motoneta, ciclomotor com faróis apagado. Pessoal, farol apagado. A infração é gravíssima. A penalidade é multa. E mais uma penalidade, suspensão de direito de dirigir. E medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação. Tá? Tivemos aqui duas penalidades, multa e suspensão de direito de dirigir. Lembrando, pessoal, que isso aqui, ó, uma penalidade, duas penalidades e uma medida administrativa. Lembrar que as medidas administrativas começam com a letra R e as penalidades não. Por isso, suspensão é uma penalidade. Dá para deduzir na prova, pessoal, bem fácil. Quando não tiver R, não é medida administrativa, é penalidade. Buzina. Pessoal, as multas por buzina são todas leves, tá? Acionar buzina entre 22 e 6 da manhã, usar buzina prolongado, a infração é leve e a penalidade é multa. Velocidade. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito nas diversas situações previstas em lei. Lá no artigo 220, parágrafo 2 e 13 do Código de Trânsito. A13 do Código de Trânsito. Então, a infração é grave, a penalidade é multa. Não reduziu a velocidade conforme a lei. Transitar com veículo em velocidade inferior à metade da máxima. Também é uma infraçãozinha, tá, pessoal? Infração média, penalidade multa. Transitar. Isso aqui, pessoal, eu pedi uma atençãozinha para você nesse slide aqui. Até se quiser fazer print dele, claro, a aula vai estar gravada, vai estar lá, vocês podem assistir quantas vezes quiser. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local. Medida por instrumento ou equipamento hábil. O que é esse instrumento, pessoal? É um aparelho medidor lá chamado radar. É um radar metrológico que mede velocidade. Tem o não metrológico e o metrológico, como eu falei antes. O metrológico mede velocidade. Passei lá a lombada eletrônica, lá o radar, até 20%, pessoal. Até 20%.
Vamos supor que eu vou pegar uma velocidade máxima de 100 por hora, que é tranquilo. Era para passar a 100. Eu passei até 120. Infração média, penalidade e multa. Agora eu passei no mesmo radar, pessoal. De 100 por hora, eu passei a 121. Ou seja, mais de 20%. Até 150. De 21 a 150 km por hora. Ou seja, 50% acima, né? Então eu vou levar a infração é grave e a penalidade é multa. Agora, pessoal, eu passei de 150 por hora num radar de 100, ou seja, acima de 50%, em mais de 50%. A infração é gravíssima. A penalidade é multa vezes 3. Porque é importante saber o que é uma infração, o que é uma penalidade, pessoal. Que a infração é gravíssima. A penalidade é multa vezes 3. Mas eu tenho outra penalidade. Suspensão do direito de dirigir e a medida administrativa de apreensão do documento de habilitação. Pessoal, preste atenção nessas velocidades, bem importante. Imagina uma plaquinha de 40 por hora, você passa 50% dá mais 20, né? Passa a 61. Não é difícil passar a 61 numa placa de 40. Toma numa gravíssima, multa vezes 3 e mais uma penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então tem que ter cuidado com isso aí, tá, turma? Esse slide aqui eu peço uma atenção especial, que é bem importante. Tudo é importante, mas esse aqui é o mais importante ainda. Parada. Parar o veículo na pista de rolamento das vias, infração grave, penalidade e multa. Parar o veículo nas esquinas a menos de 5 metros. A gente viu na aula lá, né, pessoal, de regras e normas, que eu não posso parar a menos de 5 metros da esquina. O alinhamento transversal. Na área de cruzamento, prejudicando a circulação. Nos viadutos, pontes e túneis. Na contramão e em locais e horários proibido pela placa de proibido parar. E afastado da guia da calçada, do meio-fio, a mais de 5 metros. A infração é média, a penalidade é multa. Lembrar que não tem medida administrativa, que está dizendo parar o veículo. Agora, se mudar para estacionar, aí tem medida administrativa, lembra? Parar não tem, eu estou dentro do carro, pega e sai. Agora, estacionar muda, tem medida administrativa de remoção daí, né? Do veículo. Parar o veículo sobre a faixa de travessia de pedestre na mudança de sinal. A infração é média, a penalidade é multa. Lembrar, pessoal, quando tiver a palavra parar, não tem medida administrativa de remoção, porque eu estou dentro do veículo, eu tomo uma mijada do guarda ali e saio dali, né? Parar o veículo em desacordo com as posições previstas em lei, afastado da guia da calçada de 50 cm a 1 metro, no passeio ou sobre faixa de pedestre, nos refúgios, canteiros, etc. Infração média, penalidade e multa. Deixar de parar o veículo antes de atravessar a linha férrea. Infração média, penalidade e multa. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para a operação de retorno. A infração é grave, a penalidade é multa. Lembra, pessoal, que eu falei? Tem que ir para o acostamento, quando for retornar ou virar à esquerda numa rodovia. Para no acostamento, liga a seta para a esquerda, daí vira com segurança ou retorna com segurança, indo para o outro acostamento. Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada por agrupamentos de pessoas como préstimos, procissões, passeatas, desfiles e outras. A infração é gravíssima, a penalidade é multa. Por agrupamento de veículo como cortejos, formações militares e outras, multa grave. Estacionamento. Nas infrações de estacionamento, pessoal, vamos lembrar, parar não tem medida administrativa. Nas estacionamentos tem, serão aplicadas medidas administrativas de remoção do veículo. Por exemplo, estacionar o veículo na pista de rolamento das vias. A infração é gravíssima,
a penalidade é multa e a medida administrativa, remoção do veículo. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada a mais de 1 metro, sobre passeios, faixa de pedestre, etc. Vocês viram, pessoal, a diferença? Antes eu falei parar o veículo na faixa pedestre, infração leve. Estacionar o veículo na faixa pedestre, infração grave. Multa e medida administrativa de remoção do veículo. Vamos cuidar essa frase, pessoal. Parar não tem medida administrativa de remoção. Eu estou dentro do carro. Não tem por que arrancar o carro dali. Se eu estou dentro, eu pego e saio. Agora, estacionar o veículo tem medida administrativa de remoção. Estacionar o veículo em desacordo com a placa de estacionamento regulamentado, no caso, multa grave, a infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Tem aqui a farmácia, ó. 15 minutos com o pisca-alerta ligado. E eu passo dos 15 minutos, ou boto, estaciono ali e não ligo o pisca-alerta. Vou ter o veículo removido dali. Porque eu estou estacionado indevido. Estacionamento indevido sempre vai ter remoção do veículo. Estacionar o veículo nas esquinas a menos de 5 metros. Também infração média, multa e medida administrativa de remoção do veículo. A única estacionamento, pessoal, vamos prestar atenção para a prova, o único estacionamento que não tem medida administrativa é estacionar na contramão. Não precisa remover, deixa ele ali, só dá a multa. Estacionar o veículo na contramão de direção, a infração é média, a penalidade é multa e não tem medida administrativa de remoção. Vamos gravar para a prova? A única estacionamento que não tem remoção é estacionar na contramão. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada de 50 centímetros até 1 metro, ou nos acostamentos. A infração é leve, a penalidade é multa e a medida administrativa é remoção do veículo. Agora vem uma pergunta na prova, pessoal. Olha só como o Detran pode confundir vocês. Eu falei que estacionar na contramão não tem medida administrativa. Mas estaciona na... Olha a pergunta que você pode montar. Estacionado na contramão a mais de 50 centímetros ou até 1 metro. Vai dar remoção? Claro que vai. Mas não porque ele está na contramão. Porque ele está a mais de 50 centímetros até 1 metro. Daí vai ter que remover. Porque ele não respeitou a regra dos 50 centímetros. Afastado da guia da calçada. Viu como é fácil, pessoal, o Detran montar uma questão e pegar o candidato? Estacionar o veículo afastado nas vagas reservadas a pessoas com deficiência ou idosos sem credencial que comprove tal condições. Infração gravíssima, penalidade e multa, medida administrativa, remoção do veículo. Ele não é idoso. O que está fazendo ali? Segurança e atitudes passageiros. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme a lei. A infração é grave, penalidade multa, medida administrativa retenção do veículo até a colocação do cinto. Conduzir o veículo transportando passageiros em compartimento de carga, sem justo motivo e sem autorização. Infração gravíssima, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo. Perdão, remoção do veículo, depósito municipal. Dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre braços e pernas, no colo. Infração média, penalidade multa. O cachorrinho ele gosta de dar uma andadinha, tomar um ventinho na cara, aí o condutor vai tomar uma multinha na cara também, né? Conduzir pessoas, animais ou cargas nas partes externas do veículo, sem autorização. Infração grave, penalidade multa e medida administrativa, retenção do veículo e transbordo da carga, né? Lembrar, pessoal, cada multa dessa tem uma pontuação que vai para a carteira. Gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. Leve, 3 pontos. Né? Cada vez que o condutor atingir 20 pontos, ele tem que fazer reciclagem.
Se ele tiver AR na carteira, é Uber, trabalha, táxi, motorista de caminhão, ônibus, então ele tem direito a atingir 40 pontos. Esses 40 pontos são regressivos. Cada vez que ele levar uma gravíssima, baixa para 30 pontos. Se ele levar mais uma gravíssima, baixa para 20 pontos. Tá? Aí perde o direito. Com duas gravíssimas, ele perde o direito de 40 pontos. E volta para 20 também. Transportar crianças em veículo automotor sem observar as normas de segurança específicas pelo CONTRAN, pelo CTB, tipo a cadeirinha, né? Bebê conforto, o buster. A infração é gravíssima, a penalidade é multa e tem a medida administrativa de retenção do veículo até a irregularidade ser sanada. Conduzir motocicleta, motoneta transportando criança menores de 10 anos ou que não tenha nas circunstâncias condições de cuidar da própria segurança. A infração é gravíssima, a penalidade é multa, mais uma penalidade, suspensão de direito de dirigir, recolhimento do documento de habilitação. Pessoal, olha onde é que está a criança aqui, no meio das pessoas, né? Onde está a criança? No meio das pessoas, ele não pode. Conduzir motocicleta, motoneta, ciclomotor, sem capacete, pessoal. Infração gravíssima, penalidade multa, mais uma penalidade, suspensão de direito de dirigir, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Né? Mesma coisa acontece com passageiros, mesma penalidade. Dirigir a motocicleta, motoneta com o capacete fora das especificações do CONTRAN, sem o selo do Inmetro, também é uma infração grave. Medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Viseira erguida, pessoal. Essa é a única que é leve de moto, andar com a viseira erguida. Só penalidade de multa, mas é leve. E dificilmente eles aplicam essa penalidade também, vamos ser sinceros, né? Acidente de trânsito. Deixar de prestar ou providenciar socorro à vítima. A infração é gravíssima, a multa é vezes 5, mais uma penalidade, multa vezes 5 e mais uma penalidade, suspensão de direito de dirigir e medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Deixar de prestar socorro quando solicitado, só infração grave e penalidade multa. Amanhã nós vamos falar nos crimes, pessoal. Isso aqui é crime também, deixar de prestar socorro, né? Além de levar todas essas multas aqui. Agora, não remover o veículo do local do acidente quando não tem vítima também é uma infração, tá, pessoal? Infração é média, a penalidade é multa. No meio ambiente, arremessar água nas pessoas, passar dentro da poça d'água, infração média, penalidade multa. Atirar objetos, tomou o refri, jogou a latinha no chão, a infração é média, a penalidade é multa. E utilizar a buzina, sempre buzina, lembrar que buzina é sempre leve. Agora, usar o som, pessoal, em volume desagradável, né? A infração é grave, a penalidade é multa e a medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Também o alarme que dispara sem você saber e fica disparando. A penalidade é média e remoção do veículo do local que está causando, irritando as pessoas. Conduzir veículo com a descarga livre, infração é média, é grave e a penalidade é multa. E medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Soltando fumaça, gases, né, óleo na pista, infração é grave, penalidade é multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Tá? Pessoal, falamos aqui as principais infrações de penalidade constante do Código de Trânsito. Espero ter ajudado vocês. Lembrar que essa aula vai ficar gravada lá, você pode assistir quantas vezes quiserem. E uma boa noite a todos. Até a próxima.